Boa tarde, meus amigos, boa tarde, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espírito Francisco de Assis, hoje, dia 8 de dezembro de 2023, nesse horário das 16 horas, nós estudamos essa obra, Obsessão e Desobsessão, de Sueli Caldas Schubert. Nós vamos iniciar, estamos na terceira parte desse livro, no capítulo 4, que trata da equipe da desobsessão, né? Na parte terceira do livro. Capítulo 4, equipe de desobsessão. Mas antes de iniciarmos, vamos aqui fazer a nossa prece, agradecendo a Jesus, agradecendo aos espíritos amigos pela oportunidade de estarmos aqui reunidos para mais uma tarde de estudos, para mais uma tarde de aprendizado. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça. Graças a Deus. Então, sempre pedindo ao Pai bênçãos para todos nós, né? E principalmente para aqueles que mais sofrem. Então, vamos iniciar o nosso estudo. Ele inicia com uma questão engraçada. Ontem, durante a palestra, eu tentei me lembrar qual era a questão desse tema aqui. E hoje, quando eu fui terminar a palestra, eu fui preparar, fui fazer um trabalho, aí eu abri, fui ler esse texto de hoje, e eu me deparei justamente com essa questão. Durante o estudo de ontem, né, da palestra, eu comentei sobre isso, sobre o feixe, né? Sobre o feixe. E quando eu abri, terminada a palestra, eu disse, nossa, olha a questão aqui. Na hora eu falei sobre o assunto, mas disse, eu não estou me lembrando aqui qual é a questão. Aí ainda tentei pegar o livro dos médios para ver se eu achava a questão, na hora eu não achei. E quando terminou a palestra, eu fui pegar o livro, né? Estava lá, o feixe, né? Questão 31. Então, eu vou ler aqui, quem tiver aí o livro dos médios, né? Pega aí um instantinho, deixa o livro dos médios aí, que aí a gente vai dar uma olhadinha aqui no livro dos médios. A parte segunda, capítulo 29, das reuniões e das sociedades espíritas. Todo mundo já pegou? Eu acredito que sim, né? Então, vamos lá. Questão 331 de O Livro dos Médiuns. Capítulo 29 das reuniões e das sociedades espíritas. Kardec inicia assim. Uma reunião é um ser coletivo, cujas qualidades e propriedades são a resultante de seus membros e formam como que um feixe. Ora, este feixe tanto mais força terá, quanto mais homogêneo for. Se houver compreendido bem o que foi dito no número 281, pergunta assim, sobre a maneira porque os espíritos são avisados do nosso chamado, facilmente se compreenderá o poder da associação dos pensamentos dos assistentes. Ontem nós estamos falando sobre a prece, né? Então, a prece feita pela maioria sobre um objetivo, ela é muito mais poderosa. E aqui ele está falando sobre essa reunião, né, que essa reunião é um ser coletivo cujas qualidades e propriedades são a resultante das de seus membros e formam como que um feixe. Ora, este feixe tanto mais força terá, quanto mais homogêneo for. Então, muito interessante. Deixa depois o livro dos médios aberto aí nessa questão mesmo, tá? Nesse item mesmo aí, que aí a gente vai avançar um pouquinho à frente, vai ficar mais fácil de encontrar. Então, vamos lá. Então, ele trouxe essa questão do livro dos médios, para a gente refletir sobre ela, né? E ela continua, começa assim o texto.
O Ministério da Desobsessão só deve ser realizado em equipe. Nada de tentar fazer em casa uma reunião de desobsessão sozinho, né? Sozinho. Então, ele só deve ser realizado em equipe. Tal recomendação, acreditamos, é bastante óbvia. Claro, você vai fazer uma reunião de desobsessão sozinho, só você. Aí você vai evocar os espíritos, você vai doutrinar, ou melhor, você vai ser a psicofônica, vai doutrinar. Então, não é possível, né? Ou melhor, não é que não seja possível, não é recomendável, porque tem gente que acredita que tudo é possível, né? Então, não é recomendável. Então, ele só deve ser realizado em equipe. Uma pessoa sem vínculo algum com uma instituição, desligada, né? Sem estar ligada a uma casa espírita, e que não participe de trabalhos organizados, metódicos, sob a diretriz kardeciana, que nós já aprendemos aqui que a doutrina espírita, ela é a que melhor realiza esse trabalho. Por quê? Porque nas outras religiões tem isso aqui? Tem. Só que tem com a noção, a ideia de exorcismo. É o exorcismo. É para livrar a vítima, entre aspas, e empurrar, jogar fora, mandar embora, expulsar o espírito obsessor. Essa é a ideia. A doutrina não. A doutrina busca o quê? A evangelização de ambos, do obsessor e do obsidiado. E as outras religiões não. O negócio é se livrar do obsessor, expulsá-lo, mandá-lo para o inferno, de preferência, de onde acham que ele não deveria ter saído, né? Porque se pensa o quê? Que é o espírito do mal. Então, o espírito do mal veio do inferno para lá de voltar. E o outro que está sofrendo assédio é a vítima, é o pobre coitado. Mas a gente sabe que não é bem assim, né? Não é bem assim. Essa história de ser pobre coitado. Não é porque alguém está sendo obsidiado que é pobre coitado. Vocês sabem disso. Então, a doutrina espírita, ela visa a evangelização de ambos. Então, essa é a diretriz kardeciana, além de outras recomendações, que é passada também, né? Uma pessoa sem vínculo algum com uma instituição espírita, que não participe de trabalhos organizados, metódicos, sob a diretriz kardeciana, correrá sérios riscos se dispuser a trabalhar por conta própria. Um dos riscos é conseguir uma obsessão. Por maior que seja a proteção espiritual que esse que quer trabalhar sozinho mereça, por melhor boa vontade que demonstre, não estará, é evidente, suficientemente embasada, estruturada, para enfrentar aquelas outras equipes, a dos obsessores. Então, o cara que fica no bloco do eu sozinho não está preparado, tá? Por maior proteção espiritual que ele tenha, para enfrentar essa equipe dos obsessores, ele sozinho. E até aquela questão da pretensão, né? As dos obsessores, que as formam também no intuito de se fortalecer e que usam de mil artifícios e sutilezas para desanimar, enganar e afugentar os que veem em socorro as suas vítimas, quando não lançam mão de outras providências mais graves e danosas. Porque a gente não deve esquecer de uma coisa. A equipe dos obsessores
Essas equipes que trabalham promovendo mal, eles são muito organizados. A bagunça fica por nossa conta. A bagunça, às vezes, fica por nossa conta. Nós é que, às vezes, somos desorganizados, desatentos. Fazemos as coisas de qualquer jeito. Mas essas equipes, até porque eles têm os chefes, normalmente essas equipes têm os chefes que não perdoam falhas, não é? Essas equipes assim que trabalham por mal, não é só as desencarnadas, não. As encarnadas também. As equipes que trabalham para o mal, encarnadas e desencarnadas, não costumam ser misericordiosas. Costumam ser muito duras. Então, em questão de qualquer erro que aconteça, a gente não vê esses chefes de gangues ou gangues do plano espiritual daqui sendo piedosos com quem falha, com quem traz algum prejuízo para o grupo. Vocês já viram algum líder de grupo assim, mesmo que seja encarnado, ter misericórdia com a falha? Dificilmente, dificilmente. Né? Aquele que traz prejuízo para o grupo, dificilmente. Então o pessoal tem que caminhar pianinho, né? Se o cara falhar, não tiver consciência da falha, a primeira coisa que ele faz é desaparecer. Não precisa muito. A gente teve um exemplo há pouco tempo, há uns meses atrás, com aqueles médicos, lembra? Que foram mortos por engano, acho que foi na Barra da Tijuca, lembra? Eram 5 ou 4 médicos, né? Que estavam na beira da praia. 4 médicos. E um grupo desses grupos vieram e atiraram, e mataram 3 ou 4 deles. 3, mataram 3. O que aconteceu no outro dia? No outro dia? Os equivocados erraram. Os equivocados, o que aconteceu com os equivocados? Logo, logo também foram exterminados. Porque eles erraram. E trouxeram prejuízo. Não é? Porque a polícia focou o grupo, focou quem mandou fazer o serviço. E ele logo resolveu o problema. Você errou, não tem segunda chance. Os caras, eu acho que quem fez o serviço morreu, até só soube que tinha errado na hora que estava morrendo. Porque foi tão rápido assim, sabe? Muito rápido. Os caras logo apareceram mortos. No plano espiritual também é assim. Os chefes são impiedosos para com os seus comandados. Então, se nós nos arvorarmos a fazer uma reunião desse tipo, né? Eu já até falei para vocês isso, quando uma luzinha se acende por aqui, luzinha visando ajudar alguém, logo as trombetas tocam nas trevas. Então, imagina alguém se arvora a fazer uma reunião, né, para tentar fortalecer, para tentar ajudar aqueles que são vítimas dos obsessores. Eles virão com toda a força sobre essas pessoas. E se elas estão sozinhas, não estão num grupo bem estruturado, por mais merecimento que elas têm do plano espiritual, elas poderão ser atacadas, duramente atacadas. Tem um livro que eu trouxe aqui, eu não sei se vocês conhecem, é do Alírio Cerqueira Filho. Esse livro dele se chama Reuniões Mediúnicas. Ele tem um que eu gosto muito, chamado Mediunidade com Jesus. Até aqui, deixa eu pegar aqui. Vou até mostrar para vocês. Eu gosto muito do Alírio. Ele tem esse aqui, ó,
A prática da mediunidade com Jesus. Muito bom. A prática da mediunidade com Jesus, tá? Alírio de Cerqueira Filho. E ele tem esse outro aqui, que o nome é Reuniões Mediúnicas e os vários tipos de mediunidade. Reuniões mediúnicas e os vários tipos de mediunidade do Alírio de Cerqueira Filho. E aqui ele trouxe, falando sobre esse tipo de coisa, é o capítulo 3, a reunião de estudo e educação da mediunidade. No capítulo 3, ele vai dizer assim, porque atualmente está havendo, é uma pergunta, né? Por que atualmente está havendo tanta mistificação no movimento espírita, no campo da mediunidade? Exatamente porque, como dissemos, muitas pessoas ingressam na atividade sem a mínima ciência do que estão fazendo, tá? Do que estão fazendo. Por outro lado, muitos que se propuseram algum estudo para poderem adentrar na prática mediúnica, que ainda exerce o fascínio em muitas pessoas, pois devido ao pouco estudo, a ligam ao sobrenatural, prosseguem, então, praticando o fenômeno mediúnico sem o estudarem profundamente, como recomendou o codificador. Que aqui a Sueli, ela fala aqui, ó, ela deixa bem claro aqui o seguinte, deixa eu abrir aqui, nossa, ela diz o seguinte, que uma pessoa sem vínculo algum com uma instituição que não participe de trabalhos organizados, metódicos, sob a diretriz kardeciana, correrá sérios riscos. E ele fala aqui, né? Ele vai dizendo aqui, que praticar, né, o fenômeno sem estudarem profundamente, como recomendou o codificador, é perigoso. E ele continua, envoltos nesse engano, muitos médios no movimento espírita, ostensivos ou não, chegam a dizer que já sabem tudo e que não precisam estudar as obras básicas e as subsidiárias idôneas, que são as complementares. Ou complementares não. De certa forma, né? São as subsidiárias idôneas. É notável o estado de presunção em que vivem, prosseguindo nas atividades completamente fascinados por espíritos pseudo-sábios que facilmente os estimulam a soberba e a vaidade. Então, muita gente comete esse engano, né? Muita gente comete esse engano, porque se envolvem em fazer um trabalho que não estão preparados, e se achando que tem condições de fazer esse trabalho sozinho, sem o mínimo preparo, sem o conhecimento doutrinário. Porque quem conhece a doutrina não vai fazer esse estudo sozinho. Quem conhece as obras de Kardec não vai fazer esse trabalho sozinho. Justamente quem vai fazer é aquele que não conhece, que não estuda a doutrina. Foi o que o Alírio falou. Daí é o porquê de surgir, às vezes, muita mistificação. Pessoas que, às vezes, estão assessoradas por espíritos, como ele disse, pseudo-sábios, que diz para ele, não, vai lá, vai fundo. E você chega lá, e a pessoa vai fundo, cai no poço, bem fundo. Né? Então, é preciso estudar as obras kardecianas. E quem estuda, quem está estudando, e as obras subsidiárias. Né? Então, esse que está estudando, esse que está pegando aí as obras de Ivone, de Valdo, do Chico, né?
ele, ele não faz isso. Ele não entra, como de outro, né? Não entra numa fria dessas, né? Então, vamos voltar aqui para a Sueli. Como o nosso ascendente moral sobre eles ainda é bastante hesitante, nosso ascendente moral sobre os espíritos obsessores ainda é bastante hesitante, e como nossas matrizes de culpa do passado estão em nós como verdadeiros plugs, tal como nos esclarece Manuel Filomeno de Miranda, tornamos-nos presas fáceis desses infelizes irmãos atormentadores e atormentados. Porque ele fala, nós ainda carregamos, né? Esses plugs seriam, vamos chamar de calcanhar de Aquiles. Nós ainda temos muitos calcanhares de Aquiles, né? É aquela, todo mundo conhece essa história, né? É aquele herói poderosíssimo, muito protegido, que ninguém conseguia matar. Aí um, um homem, né? Um outro guerreiro, esqueci o nome desse guerreiro, de Porras, ele era um arqueiro. Ele olha para Aquiles e procura aonde ele tem uma fraqueza. Aí ele examina ele, porque ele usa todo aquele aparato, né, para se proteger das flechas. Aí ele olha para os pés e vê que nos pés ele não protegeu bem. É ali que ele atira, é ali que ele bate, é o calcanhar de Aquiles. São nossos plugs. E é justamente nesses plugs que eles podem nos atacar, que eles podem nos pegar. Entendeu? Então, como ele diz aqui, né? Nosso ascendente moral ainda não é muito bom, tá? Porque nós ainda carregamos muitas dificuldades do passado, e essas dificuldades do passado é que vão ser o quê? Trabalhadas, acessadas por esses espíritos obsessores, nos tornando muitas vezes, né? Pares, né? Nos tornando muitas vezes presas fáceis. A Vera está dizendo que foi pares. Presas fáceis, outro guerreiro, né, que acertou Aquiles, desses infelizes irmãos atormentadores e atormentados. Até porque eles nos conhecem muito bem, muito bem. Portanto, somente equipes especializadas é que devem entregar-se a esse ministério, a esse trabalho. E a Sueli, ela coloca uma notinha lá embaixo, né, para a gente ler. Ela diz assim, ó, a outorga das responsabilidades inerentes a uma equipe de desobsessão não é feita de uma só vez, repentinamente. Ela é concedida aos poucos, à medida que a equipe de encarnados faz jus, quando então o alto encaminha tarefas cada vez mais sérias e complexas. Então, essas tarefas mais sérias, mais complexas, vão depender como? Vão depender de nós. E aí eu me lembro quando a própria Sueli me falou uma vez, lá a gente estava no CEOI, quando ela contou a história. E o grupo espírita dela era um grupo, né, que fazia sempre aquele trabalho naquela mesma toada, sempre. E um dia eles, conversando com o amigo espiritual, eles perguntaram, poxa, o nosso trabalho aqui é sempre aquela mesmice, né? Aquela atendendo sofredor, sabe aquela coisa? Aí ele disse assim, ué, o trabalho é de acordo com a equipe. O trabalho de vocês está de acordo com a equipe. Quais são as possibilidades da equipe? Então, a equipe percebeu, né, que precisava estudar. Então, o que ela diz aqui, a outorga das responsabilidades inerentes a uma equipe de desobsessão não é feita de uma só vez, repentinamente. Ela é concedida aos poucos, à medida que a equipe de encarnado faz jus.
Então, o alto encaminha tarefas cada vez mais sérias e complexas. Então, conforme a equipe vai se aprimorando, né, através dos estudos das obras básicas, das obras subsidiárias, que são as obras auxiliares. Eu tinha falado complementares, mas não é complementares, não. Subsidiárias quer dizer auxiliares. Aí, esses amigos espirituais vão o quê? Entregando, permitindo à equipe um trabalho mais sério, mais complexo, senão vai ficar naquilo ali mesmo. Tá? Aí ela diz aqui, ao nos ligarmos a um trabalho dessa ordem, isso não acontece por obra do acaso, e sim expressa um compromisso que assumimos no plano espiritual, o que representa para nós, se desempenhado com toda a abnegação, perseverança e amor, o ressarcimento de dívidas pesadas e, simultaneamente, a sementeira de bênçãos que prepararemos para o amanhã que não tarda. Então, fazer parte de um trabalho desse é um compromisso que foi assumido no plano espiritual, tá? E que, se nós realizarmos com muito amor, com muita responsabilidade, com muita perseverança, nós conseguiremos resgatar muito dos nossos erros, muitos dos nossos tropeços, né? E ela diz aqui, ressarcimento de dívidas pesadas. Não é qualquer coisinha, não, tá? O ressarcimento de dívidas pesadas. Porque, às vezes, tem espíritos que trazem uma carga de compromissos muito pesados, muito pesados. Então, eles vêm com a bênção da mediunidade para dar uma acelerada no prejuízo, para dar uma acelerada na coisa, né? Então, a espiritualidade, Deus, com sua misericórdia, diz assim, ó, tu vai resgatar como médium para poder, né, correr atrás dos seus prejuízos, são muitos. Se a pessoa vive isso muito bem, se ela faz o trabalho muito bem, ela está o quê? Como ele diz aqui, né? Vai receber bênçãos para o amanhã. Então, que a gente possa, né? A mesma coisa também com o evangelizador, sabe? Com o médium psicofônico, com o palestrante. Eu me lembro que eu vi numa palestra do Haroldo Dutra Dias, né? Ele fez um seminário, acho que foi lá na Bahia. E, ao final do seminário, um companheiro disse assim, olha, tem um amigo espiritual aqui que mandou uma mensagem para você. Aí isso, uma mensagem para mim, sim. Aí ele, o Haroldo disse assim, por favor, leia a mensagem. Era até o espírito conhecido, né? E o espírito falou para ele o seguinte, que esse trabalho que ele está realizando está muito bem feito, porque essa questão dele ser um expositor espírita, né? Está sempre trabalhando incansavelmente para divulgar a doutrina, falando muitas palestras dele sobre Jesus, sobre o Evangelho, está ajudando muito a ele a esclarecer, evangelizar multidões que no passado ele colocou na ignorância, que ele enganou, que ele deseducou, porque o dom da palavra ele sempre teve, né? A capacidade da oratória ele sempre é dele, isso é dele, né? Ele tem esse dom da oratória, essa facilidade para falar, para esclarecer. Mas, lá no passado, ele não usou bem, ele usou mal essa capacidade dele, né? Usou muito mal. E arrastou muita gente para o abismo. E agora, ele está o quê? Usando essa capacidade, esse talento, bem,
para buscar, né, auxiliar aqueles que ele desviou. Então, ele agradeceu muito, ficou até muito emocionado, quando o Espírito falou, você está trabalhando bem. Lá no passado, você usou a sua oratória para desviar as pessoas, para enganar, como muitos que tem por aí, né? Que tem o dom da palavra e usam a palavra só para fazer com que as pessoas, enganar as pessoas, né? E agora ele está com essa responsabilidade, porque o talento é dele. Agora, como é que você vai usar essa sua capacidade? Aí é o teu livre-arbítrio. Então, é um trabalho que ele está fazendo. Não só ele, Divaldo também. Porque eu não sei se vocês já ficaram sabendo que Divaldo foi assim na... Todo mundo sabe quem foi o cardeal Richelieu, né? Divaldo foi um secretário do cardeal Richelieu. Foi aquela eminência parda da França. Ele dizia que a França era Deus para ele, né? E, na realidade, o imperador não fazia nada, quem mandava era ele, não o imperador. E o Divaldo me falou que ele, outro também, quem conhece a história, o Amazonas Hércules. Aí o Amazonas Hércules reencarnou ranceniano. Ele, Divaldo, não reencarnou ranceniano. Mas quando ele conheceu, uma vez, ele é contemporâneo, ele estava na casa dele, né? Quando o espírito de Jesus Gonçalves apareceu para ele. Ele já conhecia Jesus, já sabia quem era Jesus. E Jesus falou para ele, e o Divaldo que contou essa história lá do céu, que Jesus apareceu para ele e disse assim, o Divaldo era jovem, devia ter uns 30 anos. E o Jesus apareceu para ele e disse assim, Divaldo, eu quero que esta semana você se integre a uma caravana para visitar a colônia de rancenianos aqui em Salvador. O Divaldo virou-se para o espírito e disse assim, o senhor me desculpe, mas eu não vou, não. Eu não vou, não. Porque ele disse que tinha um medo terrível de contrair ranceníase. Ele tinha essa intuição, entendeu? Que ele já tinha sido ranceniano em outras vidas. Assim como o Amazonas é. E ele, inclusive, ele esteve lá na casa. No dia que o Divaldo foi à casa do Amazonas, eu estava lá. Houve uma reunião lá no Filhos de Deus, o Divaldo chegou lá, teve uma palestra, o Amazonas estava lá, né? Então, nós participamos dessa reunião do Divaldo com o Amazonas. E aí ele falou para o espírito Jesus Gonçalves, o senhor me desculpe, mas na colônia de rancenianos eu não vou. Aí o Jesus olhou para ele e disse assim, tudo bem, já que você não vai até lá, você vai para lá. Aí ele entendeu a mensagem. Isso. Você não quer ir até lá? Então você vai para lá. Ele quer dizer, se você não vai visitar, você vai como paciente. Aí ele pode deixar. Na mesma hora que o Divaldo disse, que Jesus falou para ele, bem, meu filho, se você não vai até lá, quer dizer, não vai até lá visitar, então você vai para lá. Ele ouviu aquilo e disse, o senhor pode deixar, sábado eu estou lá. Sábado eu vou estar lá, visitando, e foi. E aí o Divaldo falou, eu fui, porque o Jesus Gonçalves falou muito claro para mim, ou você vai até lá ou vai para lá. Aí ele entendeu o que ele quis dizer. Ele foi até lá, nunca contraiu hanseníase, mas ele é de um grupo de espíritos, assim como era o Amazonas Hércules, na época lá, ele está até falando, que também era desse problema. São espíritos que fizeram trabalhos assim, usaram, né, da sua capacidade, do seu talento para o mal. E agora estão trabalhando incansavelmente, né, para poder resgatar. Quem conhece de volta sabe a história do Máscara de Ferro. Então, um terrível obsessor do diabo. Terrível obsessor. Então, são os espíritos que estão trabalhando aí para esses resgates, né? E a mediunidade é uma grande oportunidade para você poder resgatar de uma forma um pouco mais acelerada as suas dívidas.
É como Emmanuel fala no livro Emmanuel, no capítulo 11, né? Capítulo 11, quando ele diz: quem são os médios em sua generalidade? São espíritos que fracassaram terrivelmente e reencarnam como médium para poder tentar resolver algumas questões. E se vier de uma outra forma, vai demorar muito mais tempo. Aí aqui ela fala, né? Como se pode, voltamos a Sueli, como se pode depreender o bom êxito dos trabalhos de desobsessão? Depende muito da equipe de encarnados. Como se pode depreender, quer dizer, como se pode entender, o bom êxito dos trabalhos de desobsessão depende muito da equipe de encarnados, que precisa estar ciente de suas responsabilidades. Então, bom, esse trabalho depende da equipe. Kardec relaciona alguns requisitos para as reuniões destinadas à assistência dos bons espíritos, e que valem igualmente para as sessões de desobsessão. Vamos no livro dos médios, na questão 341. Vocês já estão com ela aberta na 331, né? Eu pedi, é só avançar um pouquinho para frente. 341. É só ir um pouquinho para frente. Carmen, e aí os 4 parágrafos para a gente, da questão 341, que está no capítulo 29 das reuniões das sociedades espíritas. A influência do meio é consequência da natureza dos espíritos e do modo por que atuam sobre os seres vivos. Dessa influência pode cada um deduzir, por si mesmo, as condições mais favoráveis para uma sociedade que aspira a granjear a simpatia dos bons espíritos e a só obter boas comunicações, afastando as más. Estas condições se contêm todas nas disposições morais dos assistentes e se resumem nos pontos seguintes: perfeita comunhão de vistas e de sentimentos, cordialidade recíproca entre todos os membros, ausência de todo sentimento contrário à verdadeira caridade cristã. Verinha, dois parágrafos aí. Um único desejo, o de se instruírem e melhorarem por meio dos ensinos dos espíritos e do aproveitamento de seus conselhos. Quem esteja persuadido de que os espíritos superiores se manifestam com o fito de nos fazerem progredir e não para nos divertirem, compreenderá que eles necessariamente se afastam dos que se limitam a lhes admirar o estilo, sem nenhum proveito tirar daí, e que só se interessam pelas sessões de acordo com o maior ou menor atrativo que lhe oferecem, segundo os gostos particulares de cada um deles. Exclusão de tudo o que nas comunicações pedidas aos espíritos apenas exprima o desejo de satisfação da curiosidade. Alberto, lê 3 parágrafos para a gente. Recolhimento e silêncio respeitosos durante as confabulações com os espíritos. União de todos os assistentes pelo pensamento, ao apelo feito aos espíritos que sejam evocados. Concurso dos médios da Assembleia, com isenção de todo sentimento de orgulho, de amor próprio e de supremacia, e com o só desejo de serem úteis. Vera, pode ler o último parágrafo? Desculpa, eu fui apertar aqui, aí acabei saindo. Serão essas condições
de tão difícil preenchimento que se não encontre quem as satisfaça. Não o cremos, esperamos, ao contrário, que as reuniões verdadeiramente sérias, como as que já realizam em diversas localidades, se multiplicarão e não hesitamos em dizer que a elas é que o Espiritismo será devedor da sua mais ampla propagação. Religando os homens honestos e conscienciosos, elas imporão silêncio à crítica, e quanto mais puras forem suas intenções, mais respeitadas serão, mesmo pelos seus adversários. Quando a zombaria ataca o bem, deixa de provocar o riso, torna-se desprezível. E nas reuniões desse gênero, que se estabelecerão pela força mesma das coisas, laços de real simpatia, de solidariedade mútua, que contribuirão para o progresso geral. Então, Kardec relaciona nessa questão 341, né, alguns requisitos para as reuniões destinadas à assistência dos bons espíritos, e que valem igualmente para as sessões de desobsessão. Agora, vamos continuar aqui. A estas condições, aduzimos com Manuel Filomeno de Miranda, no livro Grilhões Partidos. E eu trouxe aqui o livro, né? Eu vou partilhar aqui um trecho do Grilhões Partidos, e a Sueli vai mencionar aqui, né? Então, ele diz aqui, esse trecho está na prolusão. A prolusão é como se fosse um prefácio do livro. E, para mim, é um dos melhores livros do Manuel Filomeno de Miranda, né? E ele diz assim, a equipe, é o início do livro, chamado Prolusão. A equipe que se dedica à desobsessão e tal ministério somente é credor de fé, possuidor de valor, quando realizado em equipe. Então, esse trabalho, né, somente é credor de fé e possuidor de valor quando realizado em equipe. Foi o que a Sueli, ela abre esse capítulo dizendo isso. O Ministério da Desobsessão só deve ser realizado em equipe. E o Manuel Filomeno de Miranda fala, a equipe que se dedica à desobsessão e tal ministério somente é credor de fé, possuidor de valor, quando realizado em equipe. E, a seu turno, se submete à orientação das equipes espirituais superiores. Deve estribar-se numa série incontroversa de itens, de cuja observância decorrem os resultados da tarefa a desenvolver. Podemos citar aqui esses requisitos da questão 341 de O Livro dos Médiuns, que acabamos de ler. O milagre, ele bota o milagre entre aspas, né, o Manuel Filomeno de Miranda. O milagre tão amplamente desejado é a interpretação caótica e absurda de fatos coerentes, cuja mecânica escapa ao observador apressado. Não ocorre, portanto, uma vez que tudo transcorre sob a determinação de leis de superior contextura e de sábia execução. Assim faz-se imprescindível na desobsessão quando se pretende elaborar em equipe. Então, ele vai citar aqui algumas coisas, tá? Que são necessárias para você poder trabalhar em equipe. Letra A, harmonia de conjunto, que se consegue pelo exercício da cordialidade entre os diversos membros que se conhecem e se ajudam na esfera do cotidiano. Letra B, elevação de propósitos, sob cujo programa cada um se entrega em regime de abnegação às finalidades superiores da prática medianímica, do que decorrem os resultados de natureza espiritual, moral e física dos encarnados e dos desencarnados em socorro. Letra C,
Ana Constantino, lê a letra C para a gente. Dá para você ler? Nossa, está pequenininho, mas eu vou tentar. Não, lê aqui no... Ah, você está com o celular, né? Sim. Conhecimento doutrinário que capacita os médios, os doutrinadores, assistentes e participantes do grupo. É uma perfeita identificação, mediante a qual se pode resolver os problemas, dificuldades que surgem a cada instante no exercício das tarefas desobsessivas. Deixa eu ver se eu estou tentar aqui. Ia tentar arrastar para o outro lado, mas não dá. Que aí, Piorou. Eu sei, eu vou baixar aqui um pouquinho para ver se. A pessoa tem que colocar o celular deitado para poder ler. Eu vou aumentar aqui um pouquinho. Não sei se é porque. Deixa eu só. Eu vou diminuir um pouquinho mais para aumentar aqui para vocês. Peraí, só um minutinho, gente. Nossa, 168, 65. Verinha, dá para ler aí? Dá. Lê a letra, Qual é a letra? letra D. D de dado. Concentração por meio de cujo comportamento se dilatam os registros dos instrumentos mediúnicos, facultando sintonia com os comunicantes adremente trazidos aos recintos próprios para assistência espiritual. Letra E, Alberto, dá para ler? Conduta moral sadia, em cujas bases estejam esculpidas as instruções evangélicas, de forma que as emanações psíquicas, sem miasmas infelizes, possam constituir plasma de sustentação daqueles que, em intercâmbio, necessitam dos valiosos recursos de vitalização para o êxito do tentame. Espera um instantinho. Deixa eu subir um pouquinho mais aqui. Ai, meu Deus. Espera aí, gente. Não sei o que aconteceu aqui. Um minutinho. Tem um carimbo em cima do S. Mas para mim ela saiu aqui. Eu vou ter que... A imagem, não sei o que houve. Espera aí. O texto sumiu daqui. Volta ao tamanho normal e sobe. Não é isso, não. É que a tela, para mim, apagou. Ei, nós estamos vendo aqui. Espera um instantinho. Eu não sei o que aconteceu, menina. São umas coisas estranhas que acontecem. Deixa eu ver aqui. Deixa eu apagar. Ah, voltou agora. Aí aqui diz, letra F agora, né? Equilíbrio interior. Eu estou tentando subir aqui. Aqui, ó, peraí. Equilíbrio interior dos médios. Não, é Carmen que eu ia pedir para ler. Lê Carmen aí para mim. Equilíbrio interior dos médios e doutrinadores, uma vez que somente aqueles que se encontram com a saúde equilibrada estão capacitados para o trabalho em equipe. Pessoas nervosas, versáteis, suscetíveis, bem se depreende, são Ai, meu Deus. Espera aí um instantinho, Carmen. Meu Deus, eu não sei. Não sei o que está vendo. É a letra F. Tá. São carentes de auxílio, não se encontrando. Pode continuar aí, Carmen. não se encontrando habilitadas para mais altas realizações, quais as que exigem recolhimento, paciência, afetividade, clima de prece, em esfera de lucidez mental. Não raro, em pleno serviço de socorro, aos desencarnados soam alarmes solicitando atendimento aos membros da esfera física,
que se desequilibram facilmente, deixando-se anestesiar pelos tóxicos do sono fisiológico ou pelas interferências da hipnose espiritual inferior, quando não derrapam pelos desvios mentais das conjecturas perniciosas a que se aclimataram e em que se comprazem. Minutinho aí, Carmen. Então, veja só o que eles estão falando aí, né? Eles estão dizendo que durante o trabalho, né, eles dizem aqui, ó, pessoas nervosas, versáteis, suscetíveis, bem se dependem, são carecentes de auxílio, não se encontrando habilitadas para esse trabalho. Trabalho esse que exige recolhimento, paciência, afetividade, clima de prece, esfera de lucidez mental. Então, o trabalho está correndo lá, está acontecendo. Não, quer dizer, não é muito difícil de acontecer, não. Acontece, às vezes, com frequência. Em pleno serviço de socorro aos desencarnados, soam na reunião alarmes, solicitando atendimento ao médium, e se desequilibra facilmente. Então, eles estão ali, na reunião mediúnica, o espírito está dando comunicação através do médium, e, de repente, o trabalho, há uma interferência no trabalho. O que é? Eles precisam, além de continuar dando atendimento ao desencarnado, amparar, socorrer um médium que se desequilibrou, deixando-se, durante a reunião, anestesiar pelo sono. Então, está todo mundo lá na reunião, o médico, o espírito está dando comunicação, e, de repente, tem um médium na mesa que começa a dormir. Dormir, simplesmente. E aí eles precisam o quê? Correr para atender esse médium. Ou pelas interferências da hipnose espiritual inferior. Ou quando não derrapam pelos desvios mentais das conjecturas perniciosas a que se aclimatarem, que se comprarem. Então, o médium está ali, o doutrinador está conversando com o espírito, e tem um médium lá visitando, questionando o doutrinador, questionando o que o espírito está falando. Então, ele diz aqui, ó, pode continuar, Carmen. Alegam muitos colaboradores que experimentam dificuldades quando se dispõem à concentração. No entanto, fixam-se com facilidade surpreendente nos pensamentos depressivos, lascivos, vulgares, graças a uma natural acomodação a que se condicionam, como hábito irreversível e predisposição favorável. Então, tem espírito, né? Que chega lá e diz, eu não estou conseguindo me concentrar, eu não consigo me concentrar. Mas, ao mesmo tempo, esse espírito, esse médium, se liga com facilidade a outras coisas. Pode terminar aí a letra F. Parece-nos que, em tais casos, a dificuldade em concentrar-se se refere a ideias superiores, aos pensamentos nobres, cujo tempo mental para estes reservado é constituído de pequenos períodos em que não conseguem criar um clima de adaptação e continuidade, suficientes para a elaboração de um estado natural de elevação espiritual. Então, ele está falando aí, né? Parece que a dificuldade dele é só para se concentrar, né? É só referente às coisas superiores, para outras possibilidades. É isso que ele está dizendo aqui, né? Aí letra Z ele diz confiança, né? Confiança, disposição física e mental. Nossa, o negócio aqui está correndo. Espera aí um instantinho, gente. Está difícil aqui. Espera aí. Tá. Confiança, disposição física e moral, que são decorrentes da certeza de que os espíritos, não obstante invisíveis para alguns, se encontram presentes, atuantes a eles, se vinculando mentalmente em intercâmbio psíquico eficiente,
de cujos diálogos consegue aurir estímulos e encorajamento para o trabalho e execução. Outros, sim, as disposições físicas, mediante uma máquina orgânica sem sobrepeso de repastos de digestão difícil, relativamente repousada, pois não é possível manter-se uma equipe de trabalho dessa natureza utilizando-se de companheiros desgastados, sobrecarregados, em agitação. Então, ele vai trazendo várias questões, né? A disposição física e moral do médium, a questão da alimentação pesada durante a reunião, a pessoa vem para a casa espírita, né? Com aquela, depois de fazer uma alimentação pesada, sem tomar cuidado, né? Sem cuidar de uma série de questões que é muito importante, né? Que nós temos que ter muito cuidado. Então, ele vem falando sobre isso, né? Vem trazendo essas questões. Deixa eu ver se eu consigo passar para ele está pulando muito. Vamos, letra H. Está no H, está no H. Circunspecção que não expressa catadura, quer dizer, cara feia, mas responsabilidade, conscientização de labor, embora a face desanuviada, descontraída, cordial. Letra I, médios adestrados, atenciosos, que não se facultam perturbar, nem perturbam os demais membros do conjunto, o que significa adicionar serem disciplinados, a fim de que a erupção de esgares, pancadas, gritarias, não transforme o intercâmbio santificante em algaravia, quer dizer, em bagunça, desconcertante e embaraçosa. Ter em mente que a psicofonia é sempre de ordem psíquica, mediante a concessão consciente. Quando ele fala consciente, tem uma notinha que ele diz assim, referindo-nos à lucidez da autodoação do médium para o intercâmbio, e não à memória velada ou não durante o transe, né? Eu peguei do livro. Aí ele diz aqui, ó, ter em mente que a psicofonia é sempre de ordem psíquica, mediante a concessão consciente do médium, através do seu perispírito, pelo qual o agente do além-túmulo consegue comunicar-se, o que oferece ao sensitivo possibilidade de frenar todo e qualquer abuso do paciente que o utiliza, especialmente quando este é portador de alucinações, desequilíbrios e descontroles de várias ordem, que devem de logo ser corrigidos ou pelo menos diminuídos, aplicando-se a terapêutica da reeducação. Depois ele vai falar também da lucidez, do preposto para os diálogos, aí envolvendo a questão do doutrinador, tá? Ele vai falar também depois da pontualidade, também, a fim de que todos os membros possam ler e comentar em esfera de conversação edificante, como que se desenxarcam dos tópicos físicos e psíquicos que carregam, em consequência das atividades normais, e procurar em todos, como leciona Kardec, ser cada dia melhor do que do anterior, e de cujos esforços se credenciam a maior campo de sintonia elevada, com mérito para si próprio, para o trabalho do qual desempenham. E ele vai dizer aqui, né, que ele também sugere a leitura do livro Dos Bastidores da Obsessão, outro livro maravilhoso, que tem essa introdução chamado Prolegômenos, tá? Então, esse livro, Grilhões Partidos, esse outro livro, Dos Bastidores da Desobsessão, vão trazer para a gente, voltando aqui ao livro da Sueli, as condições necessárias para o bom trabalho de desobsessão, para um bom trabalho da equipe mediúnica. Agora eu vou pular um trecho que eu li, a Sueli trouxe só um pedacinho, nós trouxemos um pedaço maior. Vamos continuar aqui com a Sueli. Ela diz assim, ó, a equipe de encarnados tem, assim, suas funções específicas e de grande responsabilidade.
mas essa equipe, se submete a seu turno àquela outra equipe, a espiritual, que, em verdade, aqui dirige e orienta os trabalhos em todo o seu desenrolar. Nós já até falamos isso, né, outro dia, do trabalho aqui da Ivone. Esse trabalho é um trabalho realizado pela equipe espiritual. Nós damos alguma colaboração? Damos, mas a grande parte do trabalho é feito pela equipe espiritual. E ela coloca aqui bem certo isso. A equipe de encarnados tem assim suas funções específicas e de grande responsabilidade. Mas essa equipe dos encarnados se submete a seu turno àquela outra equipe, a espiritual, que é, em verdade, a que dirige e orienta os trabalhos para o seu desenrolar. A própria Ivone fala, se não tivesse equipe espiritual, esse trabalho nem aconteceria. E ela continua aqui. Esta equipe, formada por grande número de trabalhadores, submeter-se à direção de um mentor ou um instrutor espiritual, o qual responde por todas as atividades programadas pelos dois grupos, pelo grupo espiritual e pelo grupo encarnado. O de encarnados e o de desencarnados, sendo que o programa estabelecido pela equipe do plano físico depende, para sua execução, da quiescência e permissão do mentor espiritual. Então, gente, veja a responsabilidade para a realização de uma reunião mediúnica, de um trabalho dessa monta. Não é coisa pouca, não. Não é coisa pequena. É um trabalho de muita seriedade. Tá? Aí ela continua aqui. A responsabilidade básica pelos trabalhos mediúnicos é do plano espiritual e, por isso, o verdadeiro esquema a ser seguido aí se delineia. Então, o esquema de orientação da reunião é feito no plano espiritual. Mas os lidadores da espiritualidade respeitam e muito os desejos e planificações expressos pelos irmãos da Terra. Aí ela bota uma notinha lá. Ó. A maioria desses desejos e planificações, aliás, inspirados pelos espíritos guias das reuniões. Então, nosso trabalho, né? Aquilo que a gente determina fazer na reunião, é muito inspirado também pelos guias, tá? E eles respeitam muito as nossas decisões. Deixando ao encargo daqui na Terra, da equipe encarnada, uma série de providências, as quais adaptam, por sua vez, a planificação espiritual. Tudo fazem e facilitam para que os trabalhos da esfera física hajam por si mesmos, onde lhes for possível, e advindo dessas iniciativas, lições, experiências e ensejos renovados de praticar a caridade. Então, gente, nós temos que prestar muita atenção. Quando a gente vai fazer um trabalho de desobsessão, vai se envolver numa reunião mediúnica, né? Analisar a seriedade desse trabalho. A gente não pode ir para o trabalho de qualquer maneira, de qualquer jeitinho. Ah, tá bom assim, não precisa esquentar muita cabeça, não precisa tanto preparo, tanto estudo, não há necessidade disso. Como uma vez um companheiro me disse, para que tanto estudo, para que tanto isso, para que tanto aquilo? Não precisa de tanta coisa assim, não. Ora, então, quem leu, quem estudou, quem está acompanhando aqui essa obra da Ivone, está vendo que precisa sim. Precisa de muita responsabilidade, precisa de muito trabalho. E para a gente encerrar essa parte, semana que vem a gente vai começar aqui, bota a data aí, dia 15, quando o grupo de encarnados é harmonioso, nesse parágrafo, quando o grupo de encarnados é harmonioso, dia 15/12. Para encerrar, eu trouxe esse livro aqui, eu não sei se vocês conhecem, é um livro do Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, chamado
Reencontro com a vida. Reencontro com a vida. Tá? Esse livro aqui é do Divaldo pelo Espírito Manuel Filomeno de Miranda. Reencontro com a vida. E aqui no capítulo 18 desse livro, esse capítulo 18 trata das sessões espíritas mediúnicas. O Manuel Filomeno de Miranda diz assim: as reuniões experimentais ou fenomênicas do espiritismo têm por meta essencial o estudo da imortalidade do espírito e da sua comunicabilidade, do qual surgem as bases seguras para a crença racional em torno da preexistência e da sobrevivência do ser, as manifestações biológicas da existência física, programadas por investigadores conscientes e responsáveis, ensejam o intercâmbio espiritual, que permite os diálogos, os estudos e pesquisas compatíveis com a estrutura de que se revestem. Dignas de consideração e de apoio, essas reuniões são responsáveis pelo mistério de contribuir com os fatos probantes da supervivência à morte e da realidade da vida antes do berço no mundo causal onde se origina. No que concerne, porém, às reuniões espíritas mediúnicas, defrontando os compromissos bastante diferenciado no que diz respeito à investigação pura e simples. Ele está querendo dizer o seguinte, que o compromisso de quem está trabalhando numa reunião mediúnica é um compromisso diferente de quem está participando de uma reunião de estudo. É isso que ele está dizendo. Tá? Programadas pela espiritualidade, essas reuniões mediúnicas são constituídas por um grupo de pessoas sérias, assíduas, olha a questão da assiduidade, inconscientes do seu significado, comprometidas com a ação da caridade em forma de terapêutica eficiente para os desencarnados em aflição. Os espíritos encarregados de executar o labor, o trabalho da reunião mediúnica, são os que estabelecem as diretrizes de segurança e roteiros para ação durante o empreendimento especializado. Inicialmente, ele está dando o roteiro de como a reunião vai acontecer. Inicialmente, cuidam de organizar a equipe espiritual. Olha só, nós falamos, aqui a Sueli, ela trouxe toda a estrutura da reunião. Agora, o Manuel Filomeno de Miranda vai dizer como ela acontece. Ele diz aqui, ó, inicialmente, a espiritualidade cuidam de organizar as defesas vibratórias para o grupo e para o local onde se desenvolvem, realizando atividades que se caracterizam por construções fluídicas, resistentes às invasões das entidades perversas que se comprazem em criar dificuldades para os membros encarnados. Então, eles têm que cuidar também da defesa do lugar, né? Precisam cuidar da defesa. Então, a gente nem para pensar nisso, né? Quando vai ter uma reunião, né? Que a espiritualidade ela chega bem mais cedo para cuidar da defesa do local onde vai acontecer a reunião, para que espíritos maus não invadam e atrapalhem a reunião, prejudicando até os médiuns. Uma outra coisa que ele vai dizer aqui, ó, destacados especialistas para o programa de comunicações dias antes da sua execução, organizam o mistério e selecionam aqueles espíritos que se devem comunicar por meio dos médios do grupo, elegendo-os conforme as leis das afinidades fluídicas portadoras de campos vibratórios que facultem o correto fenômeno mediúnico. Então, eles vão trabalhar, vão selecionar quem são os espíritos que vão poder se comunicar por determinados médiuns, de acordo com as afinidades fluídicas. 2, 3, 4 dias antes da reunião, eles já estão trabalhando naquela reunião que vai acontecer. Quando se trata de ocorrências especiais, comunicações de suicidas,
de homicidas, de obsessores, de criminosos cruéis, são esses espíritos conduzidos horas antes, às vezes com mais de um dia, a fim de serem criados condicionamentos psíquicos que propiciem a diminuição das suas cargas de energia deletéria, de forma que, durante a psicofonia, o médium seja poupado de um desgaste excessivo e o visitante seja automaticamente beneficiado, tendo diluído as construções mentais perturbadoras, assimilando as informações que lhe serão oferecidas. Então, quando o espírito é muito duro, é um homicida, é um suicida, eles, às vezes, também chegam dias antes. Na casa espírita, onde vai acontecer a reunião, para serem tratados, né? Para serem preparados para não prejudicarem os médiuns. Olha só. Aí ele diz aqui, né? Ao mesmo tempo, o conjunto vibratório opera no necessitado de orientação ao mesmo tempo, o conjunto vibratório opera no necessitado de orientação, benefícios imediatos, que o libertam das fixações dos lugares de onde procede, despertando-lhe a consciência para o êxito da incorporação saudável. E ele vai terminar o parágrafo dizendo assim, é o capítulo 18, a sessão mediúnica séria e responsável é laboratório espírita para atividades psicoterapêuticas aos transeuntes de ambos os planos da vida, contribuindo eficazmente para o equilíbrio e a saúde total dos espíritos. Na aludida organização, prevê-se a mensagem do nobre amigo espiritual dirigente, que culmina o empreendimento, deixando a luz do consolo e da esperança nas mentes e nos corações afervorados. Gente, esse livro, Reencontro com a Vida, de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, capítulo 18. Ele traz aqui um roteiro de tudo que é feito pela espiritualidade na preparação de uma reunião mediúnica. E muitas vezes a criatura vai para a reunião bela e formosa, sem se preocupar com nada, numa boa, sem esquentar a cabeça, sabe? Achando que está tudo bem, está tudo sensacional. Quem se preocupar com isso o quê? Que fazia uma reflexão antes o quê? Vamos assim mesmo. E os espíritos, os orientadores espirituais, trabalham incansavelmente dias antes da reunião, fazendo um trabalho fantástico para proporcionar para aquele que chega melhores condições e para aquele que trabalha proteção, amparo, para que a reunião se desenvolva bem. É duro, né? Porque, como nós lemos no Grilhões Partidos, o próprio Manuel Filomeno de Miranda diz, é raro quando você não tem um problema dentro da reunião causado pelo trabalhador da reunião e a gente tem que correr para socorrer, para tentar minimizar ao máximo o problema, porque o trabalhador despreparado chega sem ter a mínima ideia de tudo que está acontecendo ali. E fica com o pensamento em outra coisa, entendeu? Não se concentra. E aí? Olha o trabalho que é feito. Olha a responsabilidade, a grandiosidade do trabalho. Então, eu acho que nós temos que nos preparar melhor, né? Para realizar um trabalho desse, gente. Não é brincadeira, não. Dias antes, se a reunião vai ser sexta-feira, na terça-feira eles já estão trabalhando. Já estão selecionando os espíritos que vão dar comunicação, já estão adequando isso ao médium. E às vezes a gente chega assim, não vou na reunião não, hoje tem aniversário de 954 anos da vovó. Eu fui a 953 festas de aniversário da vovó, não posso perder a 954, né?
Eu tenho que ir lá comer o bolinho com a vovó. E por coisa boba, falta-se a reunião. Falta-se a reunião. Chega-se correndo. Afinal, hoje terminava o capítulo da novela, eu tive que ficar vendo até o final. Agora eu vou desembalada, né? Desembalada para a reunião. Quantas vezes essas coisas acontecem? As pessoas não se preparam, né? Não cuidam da alimentação, não cuidam da higiene mental, não cuidam de nada. E parte para a reunião. E a espiritualidade que deu o seu jeito para tentar permitir que aquela reunião funcione da melhor maneira possível. Alguém gostaria de falar alguma coisa aí? É uma vergonha, né, Rose? É que nem um dia que a gente estava antes da reunião mediúnica, no estudo, aí chegou na hora da prece, quem vai fazer a prece hoje, quem vai fazer? Aí ficou esse jogo de empurra, não, vai você, eu fiz ontem. Aí a médium recebeu uma mensagem, recebeu uma mensagem dos espíritos dizendo assim para nós: estamos com vergonha de vocês. Estamos, a equipe. Não. Olha, é isso aí. Exatamente, né? Estão com vergonha da gente. Nossa, é difícil. É difícil, né? Não é mole, não. Meus irmãos, a gente tem que se preparar melhor para os trabalhos, né? A gente tem que se preparar melhor para os trabalhos, para todos os trabalhos, porque a espiritualidade faz um serviço, faz um trabalho espetacular, de muito amor, de muita preocupação, e às vezes a gente não dá a mínima, né, para esse trabalho. Bem, nós vamos encerrando aqui, agradecendo. Rose, Fala, José Mar, pode falar. sem cortar o clima que está acontecendo da nossa reunião, eu preciso fazer uma pergunta, pode ser boba, mas do seu boneco, a que horas sai a merenda? Isso é, quando é que termina as aulas? Nós vamos terminar dia 16. Então tá bom. Tá? Ótimo. Nossa última reunião é semana que vem, dia 15. De hoje é uma semana, a nossa aula. Esse estudo termina dia 15. O Paulo Muito obrigado. termina dia 16, tá bom? Então, nós vamos Tá ótimo. agradecer a Deus, agradecer a Jesus, a oportunidade que Ele nos deu desse estudo maravilhoso, que tanto nos esclarece e busca, né, nos chamar à responsabilidade do trabalho. Daqui a 10 minutos nós vamos voltar para estudar esse livro aqui, ó, Qualidade da Prática Mediúnica. Esse livro nós estamos estudando a questão 65, começando na aula passada, que fala, né, como deve agir o doutrinador durante a reunião. O que ele deve falar? Se deve falar muito, deve falar pouco, e o Divaldo está trazendo para a gente, né? Então, daqui a pouco a gente volta. 10 minutinhos, a gente volta para o estudo do livro Qualidade da Prática Mediúnica, tá bom? Daqui a pouco a gente está de volta aqui.